Tudo bem? Vamos para mais uma palavra que Deus me deu no meu coração? Eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá? Está em Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, fala conosco através dela, e possamos, Senhor, compreender o que o Senhor quer falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, essa palavra veio no meu coração porque nós precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos ter essa dependência do Senhor. Aqui nessa passagem, o povo saiu do Egito, né, e foi para o deserto. E ali Deus sustentou, Deus deixou de passar em fome, passar todo tipo de dificuldade para conhecer o que tinha no coração deles, para saber o que eles estavam pensando, o que eles queriam, para forjar o coração, para torná-los um povo melhor, um povo mais assim, dependente do Senhor, um povo que ama a Deus, um povo que não fica pedindo as coisas a outro Deus, fica pedindo somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos disso, nós precisamos pedir as coisas para o Senhor, nós precisamos ser dependentes de Deus, nós precisamos muito disso, porque o Senhor, Ele espera isso de nós. Muitas vezes o Senhor coloca a gente no deserto simplesmente para nos provar, para nos ensinar. É no deserto que a gente aprende as coisas que Deus quer que a gente aprenda. É no deserto que a gente vive situações difíceis que fazem a gente crescer. É no deserto que a gente aprende coisas que a gente nunca aprendeu. Então é no deserto que a gente aprende a comer coisas que a gente antes, quando estava na boa, a gente não queria comer. Então, a gente fica, isso aqui eu não como, isso aqui eu não como, mas quando você está no estreito e você não tem o que comer, e Deus te manda um irmão para te dar alguma coisa, e aquela coisa é justamente aquilo que você sempre fala, isso aí eu nunca vou comer. E aí Deus te manda e é a única coisa que tem para você comer. Então Deus te forja, te ensina a ser dependente dele, a depender de Deus. Às vezes a gente está numa situação difícil, a gente vai e pede um dinheiro emprestado, a gente pensa em alguém que pode nos socorrer daquela situação difícil, mas muitas das vezes a gente não lembra de Deus. A gente não lembra que a gente pode fechar a porta do quarto, orar e conversar com o Senhor em particular e colocar em secreto todas as nossas necessidades na mão do Senhor, para que Ele venha nos suprir a nossa necessidade, Ele venha a fazer alguma coisa para nos socorrer. Deus quer que a gente seja dependente dEle. Deus quer que a gente busque somente a Ele quando a gente estiver precisando de alguma coisa. Mas quando a gente busca qualquer outro tipo de situação e a gente não busca o Senhor, a gente está dizendo para Deus que nós não somos dependentes dEle. Então Deus olha e fala, tá bom, se você consegue fazer sozinho, então dá seu jeito aí, se vira. E aí a gente quebra a cara. Aí a gente fica numa situação pior do que a gente já está. Então, meu Deus, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer ser o nosso Deus de relacionamento. Ele quer ser o Deus no qual a gente ora e fala assim, Senhor, misericórdia, olhe por nós, Senhor, não tem dinheiro para comprar o alimento, não tem dinheiro para pagar essa conta de luz, Senhor, vamos cortar. Senhor, está faltando, Senhor, o dinheiro para poder fazer isso, para fazer aquilo. Senhor, tem enfermidades na minha casa e a gente não está em condição de comprar um remédio.
Senhor, é a minha vida espiritual, Pai. Ah, meu Deus. Senhor, tira esses pensamentos ruins da minha mente, pensamentos que não condizem com a Tua palavra. Senhor, me ajuda a ter fé, a aumentar a minha fé. Senhor, me ajuda, Senhor, a ser totalmente dependente de Ti. Nós precisamos pedir isso a Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Eu vejo muitas pessoas batendo no peito e achando que elas podem por si só. Chega a enfermidade, e aí? E aí? Vai fazer o quê? Se for uma enfermidade que não tem cura, você vai fazer o quê? Então, meu irmão e minha irmã, vamos aprender a ser mais dependente de Deus. Eu estou buscando isso. Eu quero ser cada vez mais dependente de Deus. Eu tenho buscado. Não é fácil. A gente às vezes passa uma situação e pensa logo em alguém que pode nos ajudar, mas a gente não pensou em Deus em primeiro lugar. Aí está o erro. Deus te colocou no deserto para você aprender justamente isso, a ser dependente dEle, a ser dependente dEle. E a gente, por causa do nosso eu, nós não conseguimos muitas vezes isso. Muitas vezes a gente fala, não vou pedir essa bobeira para Deus, não. Não vou incomodar o Senhor com essa coisinha. Ou não tenho dinheirinho para comprar um pão, não vou incomodar Deus com isso. Ah, se eu fico sem pão hoje, está tudo certo. Meu irmão, Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Quando você está passando por um perigo, se você tivesse 1 aninho de idade, estivesse passando um perigo, você ia correr para o colo do seu Pai. É assim que Deus nos vê, Ele quer que a gente faça isso. Você com 1 aninho de idade, você não ia abrir a porta e chamar o bombeiro, ou procurar alguém na rua, não, você iria procurar na sua casa, o teu Pai. Então, procure o teu Pai, seja com Ele. Ele está prontinho para te ajudar. Mas o deserto é necessário. E você aprenda a passar pelo deserto. Aprenda, porque Deus te botou ali para te ensinar. É a faculdade de Deus, é o deserto, tá bom? Meu irmão e minha irmã, que a gente consiga aprender isso, tá? Vamos orar? Pai, essa é uma pequena palavra, uma breve palavra. Mas, Senhor, que essa palavra entre no meu coração, no coração de cada irmão, de cada irmã, que possamos, Senhor, compreender, Senhor, que quando estamos no deserto, é uma escola, é para aprendermos, Senhor, a ser totalmente dependentes de Ti. Senhor, faça isso na minha vida. Me ensina, Pai, cada vez mais, que eu consiga ser totalmente dependente de Ti, Pai. Porque algumas vezes, Senhor, eu me pego não sendo dependente de Ti. Senhor, vai no automático. Mas eu estou desligando esse automático em nome de Jesus. Senhor, fala com meu irmão e com a minha irmã nesse vídeo. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou desse vídeo, minha irmã, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com alguém, deixa lá um comentário o que você achou, tá bom? Ó, fica com Deus, não esquece não, o deserto é para você crescer, tá bom? Seja dependente de Deus. Tchau!